Olá pessoal da Sistec, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sou Kleber Duval e este é o TJS, a melhor informação em sua TV. Vamos então aos destaques desta edição. Transporte de carga gigante deixa trânsito lento em trecho da BR-116 que passa por Caratinga. A gasolina fica mais cara a partir desta quarta-feira no país. Homem que fazia medições no Rio Doce desaparece após barco em que ele estava afundar. 2 anos da vacina contra a Covid-19 em Minas. Desafio agora é ampliar a adesão da população às doses de reforço. E veja também, homem que efetuou o disparo de arma de fogo em motel de Caratinga terá registro de CAC cassado. Estes e outros assuntos no TJS, que está começando. Olá amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Na tarde desta segunda-feira 23, a Polícia Civil de Caratinga cumpriu mandado de busca e apreensão no Morro Caratinga. A ação resultou na apreensão de armas de fogo e de grande quantidade de munição. O homem sai do carro, saca uma arma e efetua o disparo. Segundo a polícia, momentos antes ele tinha se recusado a pagar a conta de um motel. O suspeito foi preso por causa do disparo e por dirigir embriagado. A polícia militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão dele em flagrante. Durante a lavratura do flagrante, o Dr. Sávio, delegado de polícia que estava de plantão, de forma muito diligente, ainda durante o plantão, ele representou por um mandado de busca e apreensão, porque na ocasião da prisão desse cidadão, não foi apreendida com ele arma de fogo. E ele negava os fatos. Ele negava que estivesse no motel, ele negava que efetuou os disparos, mas a Polícia Civil, diligenciando de posse do vídeo, notou que era uma farsa, o álibi dele. Diante da resistência do suspeito em colaborar com a polícia, foi solicitado à Justiça e concedido mandado de busca e apreensão para uma vistoria na casa dele, localizada na rua Vanderlei de Souza, no Morro Caratinga. Para surpresa dos policiais, um grande arsenal foi encontrado no local. Foram localizadas 5 armas de fogo, uma vasta munição, um equipamento para fazer a recarga de munição, vários estojos para fazer a recarga. Foram apreendidos na casa 3 fuzis calibre 22, 2 pistolas, sendo uma calibre 180 e outra 9mm, 2 miras, pólvora, máquina para recarregar cartuchos e centenas de munições calibres 22, 556, 9mm e 380. O homem tem registro de CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador. Essas armas aqui, ele tem o registro. Está faltando uma arma que a Polícia Civil não localizou, possivelmente a arma que ele utilizou para efetuar o disparo, e ele deve ter dispensado ela, que essa a gente não localizou, mas localizamos aí, para essa nossa surpresa, essas 5 armas. Mais um CAC utilizando de forma indevida a arma de fogo. É certo que a gente não pode generalizar, tem inúmeros CACs responsáveis, mas a gente percebe que tem pessoas que ainda não podem usar arma de fogo porque não têm consciência do risco. Imaginem vocês, por não querer efetuar o pagamento no estabelecimento que ele estava, ele saca uma arma de fogo e efetua um disparo. Uma irresponsabilidade tremenda que agora a Polícia Civil vai tomar as providências, oficiando ao Exército para que o Exército cancele o CAC dele. O delegado regional de Polícia Civil, Ivan Salles,
aproveitou a oportunidade para explicar sobre as mudanças que ocorreram na Lei de Posse e Porte de Arma de 2022 para 2023. Até o governo anterior, o CAC ele poderia usar uma arma municiada para o local de treinamento. Então ele poderia ir da casa para o local de treinamento e retornar. Com o novo governo, os decretos anteriores foram revogados e veio um novo decreto proibindo. Então hoje nem o CAC, que é legal, que faz o seu treinamento, ele não pode mais andar com a arma municiada dentro do veículo. Se ele assim o fizer, ele estará num crime de porte ilegal de arma de fogo. Os distúrbios mentais cada vez mais tornam-se um problema mundial. Falta ao trabalho, sofrimento e às vezes até o autoextermínio podem ser as consequências desses males. O repórter regional Diocésar Mendes, de Inhapim, vem ao TJS de hoje trazer um importante esclarecimento sobre esse palpitante assunto. O mês de janeiro é um mês dedicado à conscientização para os cuidados com a saúde mental. Cuidar da mente é cuidar da vida. Está aqui ao meu lado o Dr. Otávio Teixeira, que é médico psiquiatra. Dr. Otávio, esta campanha é importante? Sim, com certeza, essa campanha é muito importante. O governo tem incentivado e tirado cada mês para a gente poder conscientizar a respeito de algum tema importante. E o janeiro ficou para a consciência da saúde mental, a importância da saúde mental. Então, esse mês está dedicado a isso, que é justamente para a gente poder conversar sobre esse assunto. Nós temos vivido momentos difíceis, onde as pessoas têm tido um adoecimento mental muito grande. Então, a gente precisa falar a esse respeito, conscientizar mais a comunidade, as pessoas sobre esse assunto que realmente tem levado a adoecimentos graves nessa área e às vezes uma conscientização, uma conversa já ajuda bastante, porque as pessoas elas têm cuidados com a sua saúde física, tem a prevenção de hipertensão arterial, diabetes e várias campanhas nesse sentido. E agora a gente está precisando falar bastante da questão da saúde mental. Às vezes a pessoa tem os problemas de relacionamentos, conflitos, atritos, como você falou, frustrações. Isso tudo, se não for bem cuidado, acaba gerando um adoecimento. A pessoa pode adoecer e depois realmente necessitar de um tratamento para isso. O senhor tem percebido o aumento da procura de um médico psiquiatra nesses últimos anos? Com certeza, a gente tem notado sim um aumento. E nós tivemos aí agora, estamos saindo de uma pandemia, né, algo que foi assim inédito na nossa geração, causou um estresse muito grande, familiar, perdas e todos os sentidos, e as pessoas ficaram bastante debilitadas. Então, a procura vem aumentando. A nossa própria vida hoje em dia é uma vida mais estressante. Então, tudo isso tem gerado problemas, tem trazido transtornos na saúde mental e realmente a procura tem aumentado. Doutor Otávio, como reconhecer que está na hora de procurar por ajuda? Quando a pessoa começa a ter os problemas e vem os sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, fobias, medo, isso já é sinal que a pessoa precisa então procurar o profissional na área de saúde, né? O quanto antes, melhor, para que ele tenha uma orientação, mesmo que às vezes não seja necessária ainda uma medicação, mas existem várias coisas que a pessoa pode fazer para não agravar o quadro, né? E chegar já lá na frente com um quadro pior e de mais difícil controle. Então, quanto antes ela procurar uma ajuda, melhor, ela vai receber toda a orientação necessária para evitar piora. E a gente vê que a conscientização, como por exemplo esse janeiro,
E a gente tem falado mais a esse respeito, as pessoas têm quebrado essa barreira. Então elas estão procurando sim, mas elas estão querendo informação. Então tem tido uma melhora nesse. E 2 carros colidiram na BR-116, em frente à AABB, em Inhapim, na tarde desta terça-feira, 24. Segundo informações do Grupamento de Resgate de Inhapim, um Jeep Renegade estava parado no acostamento e no momento em que tentou fazer uma conversão, foi atingido na traseira por uma Fiorino. Com o impacto, a parte de trás do Jeep caiu em um barranco, ficando apenas com a frente na via. Ainda segundo os socorristas, os ocupantes dos 2 veículos não ficaram feridos, apenas danos materiais foram registrados. A partir desta quarta-feira, dia 25, a gasolina terá aumento para as distribuidoras. O preço do combustível havia caído em dezembro de 2022. Segundo a Petrobras, o preço da gasolina para as distribuidoras aumentará em média 23 centavos por litro. Em dezembro do ano passado, o preço da gasolina havia caído de R$ 3,28 para R$ 3,08 o litro, uma redução de 20 centavos por litro. Segundo a empresa, o novo aumento está alinhado com os preços de referência e de acordo com sua prática de acompanhar o mercado. O aumento, em média de 23 centavos no litro da gasolina, a partir desta quarta-feira, vale apenas para as distribuidoras. Para o consumidor, o valor do reajuste dependerá dos impostos e das margens de lucro das próprias distribuidoras e dos postos. Os preços dos demais combustíveis, álcool e diesel, não sofrerão alteração. Este será o primeiro aumento no preço da gasolina no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo com o reajuste, o preço do combustível mantém-se mais baixo no Brasil do que o valor praticado no mercado externo, de acordo com o relatório de paridade internacional da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM. E veja a seguir, médica municipal alerta que pandemia de coronavírus ainda não acabou e faz convocação para vacinação. Olá pessoal, vamos aí seguindo então com a sequência do TJS. A Covid-19 continua contaminando pessoas também em Caratinga e não deve ser menosprezada. É o que está alertando uma médica municipal. Segundo ela, a doença teve grande incidência no município nos últimos meses de 2022 e continua se manifestando, embora de forma menos grave, graças à vacinação em massa da população. Com a palavra, a médica da família, Luciana Marçal Ferreira. Nós estamos aqui hoje para chamar a atenção da população ao aumento do número de casos de Covid, principalmente de internação e morte por síndrome respiratória aguda grave, ocorrida aí nos últimos meses de 2022, ressaltando que esses casos apresentados com essa evolução são nas pessoas em extremos de idade, ou seja, pessoas acima de 60 anos e aquelas abaixo de 4 anos de idade, e muitas delas apresentando falha no cartão vacinal. Então a gente veio hoje lembrar toda a população que a pandemia do Covid-19 ela ainda não terminou. Então a gente precisa manter o cuidado, os cuidados que a gente aprendeu, né, nesses últimos 2 anos aí de pandemia, acerca de limpeza das mãos, né, recorrente das mãos, evitar aglomeração, uso de máscara em ambientes fechados. As unidades de saúde sempre vão estar atendendo os pacientes com todos os profissionais em uso de máscara, e a gente pede à população também que ao ir aos centros de saúde use máscara. O isolamento daquelas pessoas com suspeita ou com infecção,
que as pessoas com quadro viral, mesmo um quadro viral leve, procurem as unidades de saúde para que sejam feitos os testes para identificação do Covid-19 e posterior isolamento das pessoas que necessitam disso, avaliação dos contatos. Então, tudo isso ainda é importante nessa nossa luta contra essa doença, para que não volte aqueles índices alarmantes de um ano e meio atrás, né, do início de 2021, que a gente tinha um número exorbitante de mortes. No decorrer da vacinação, a gente teve essa decrescência do número de casos, então a população teve essa falsa impressão de que a Covid estava sob controle. E isso abre a possibilidade a cada nova variante do vírus de que mais casos aconteçam. E aí a gente chama a atenção que aquela população vacinada, já com as 2 doses da vacina, mais o reforço, raramente essa pessoa vai ter um quadro grave, uma síndrome respiratória aguda grave, ou a questão, por exemplo, de necessitar às vezes de internação. Então ela acha que isso é uma coisa menor, mas ela pode contaminar outras pessoas que talvez não estejam vacinadas, adequadamente vacinadas. Então a gente pede para aquelas pessoas que ainda não têm o esquema completo de vacinação, com 2 doses mais o reforço, que procure as unidades básicas de saúde para fazer essa vacinação, colocar esse cartão em dia. As pessoas continuem o uso de máscara, continue a questão do distanciamento social, não de uma maneira tão radical como no início da pandemia, mas manter realmente assim, evitar grandes aglomerações, evitar esse tipo de exposição desnecessária, tá? E a questão da vacinação também a gente volta a reforçar que é importantíssima. Fica o alerta, né? Porque a pandemia não acabou, o número de casos, o número de mortes dentre aqueles não vacinados é maior do que naqueles vacinados. Os casos são mais graves nos não vacinados que nos vacinados. Então a gente pede para que a população procure. Lembrando que a gente tem a vacina disponível para todas as faixas etárias, né? Crianças, adolescentes, jovens e idosos. Então não tem uma restrição de tomada. Então, por favor, né, procure as unidades de saúde para vacinação nos casos de sintomas, né, para que seja feita a avaliação e a testagem de acordo. Há exatos 2 anos, Minas Gerais dava início à vacinação contra a Covid-19. Hoje, com mais de 50 milhões de doses aplicadas, o desafio do Estado é conscientizar a população para a importância das doses de reforço. Início de 2021, uma imagem enchia os mineiros de esperança. A técnica de enfermagem Maria Bom Sucesso foi a primeira pessoa a ser vacinada no estado. Peço à população, vacinem. Tinha sido uma longa espera pela vacina, com perdas irreparáveis, isolamento e incertezas. Os primeiros vacinados foram os idosos e pessoas em grupos de risco. Otília tem 90 anos e teve Covid depois de estar vacinada. Ela ficou hospitalizada, mas graças à vacina venceu a doença. Eu tomei 4 vacinas e, além disso, ainda tomei uma para a gripe. É isso que te salvou. Então, eu tenho que agradecer, né? As vacinas. Aos poucos, as doses foram chegando aos municípios e, à medida que o tempo passava, chegava a vez de pessoas de diferentes idades. A primeira dose, a dose que completava a vacinação e, finalmente, o alívio de cada um que era imunizado. Até hoje, 88,6% do público-alvo recebeu a primeira dose no estado e 83,8% completaram a imunização. 64,7% tomaram a primeira dose de reforço e 45,2% tomaram a 4ª dose da vacina.
Mesmo em meio a fake news sobre a eficácia ou segurança das vacinas, o brasileiro se vacinou em massa e 2 anos depois comemoramos a livre circulação de pessoas. O vírus ainda circula, mas não causa doença com a mesma gravidade em quem se protegeu. A meta é que todos se vacinem. Hoje são mais de 50 milhões de doses aplicadas, o que nos deixa mais tranquilos em relação à pandemia. Hoje nós temos a vida praticamente normal, como era antes da doença chegar aqui no Brasil. Mas não podemos esquecer que a gente precisa de fazer muito mais. Quem tem mais de 40 anos são 4 doses e quem tem menos de 40 anos, 3 doses. E muitas pessoas ainda não buscaram a sua vacinação. Fica sempre o apelo especial para o público mais vulnerável, que são os idosos e são as pessoas com doenças, com comorbidades. Então, se você ainda não completou seu esquema vacinal, busque essa vacina que está no posto. E as crianças, pais, responsáveis, levem suas crianças para o posto de saúde para garantir essa proteção. As lembranças da pandemia são doloridas, mas é importante olhar para trás e perceber que hoje, como há exato 2 anos, é dia de agradecer e comemorar. Eu fiquei 1 ano e meio sem sair de casa, nem no portão, até no portão tinha medo. A gente tem que agradecer muito a vacina. Os cientistas, os médicos, pesquisadores, né? Eles são muito abençoados. Tomara que continuem fazendo outras vacinas. A vacina é tudo. A Polícia Rodoviária Federal escoltou nesta terça-feira um veículo que transportava uma carga de peso e tamanho pouco comuns no trecho da BR-116, que passa em Caratinga. O trânsito na rodovia ficou lento devido à dimensão da carga. Durante o trajeto, os agentes garantiram a segurança no trânsito. Uma carga que ocupa 2 pistas da rodovia fez o trânsito da BR-116 ficar lento na manhã desta terça-feira em Caratinga. A carga saiu de Timóteo, no Vale do Aço, em um caminhão, escoltado por 2 carros e 4 agentes da Polícia Rodoviária Federal, com destino a Ouro Branco, próximo a Belo Horizonte. Com essa carga, ela ocupa praticamente a via inteira. Então nós vamos 2 viaturas na frente para estar tirando os veículos. E em alguns lugares a gente tem que fechar o trânsito, porque não tem como passar outros veículos com essa carga. Então tem que prestar bastante atenção quando tiver o carro da PRF ou da empresa sinalizando, para diminuir bem a velocidade, encostar para a direita e esperar a carga passar. De acordo com o agente Luiz Abreu, a carga é uma peça de maquinário para uma empresa e que não pôde passar na rodovia sentido Belo Horizonte devido obras na pista. Caratinga tinha um ônibus quebrado lá, a gente teve que vir com ela pela contramão e tivemos que parar o trânsito todo até ela terminar de passar ali pela cidade. A escolta prossegue nos próximos dias pelas estradas com previsão para a chegada da carga em Ouro Branco até nesta sexta-feira. Olha, 31 vagas de trabalho estão disponíveis em Caratinga, segundo o Cine, Sistema Nacional de Emprego. Para se candidatar, é só o interessado comparecer ao balcão do órgão na UAI, Unidade de Atendimento Integrado da cidade, levando documentação. Confira agora as vagas disponíveis. Ajudante de motorista, 1 vaga. Auxiliar administrativo, 2 vagas. Auxiliar de escritório e caixa, 1 vaga. Auxiliar de linha de produção, 1 vaga. Auxiliar de mecânico de motocicletas, 1 vaga. Balconista, 1 vaga. Balconista de lanchonete, 1 vaga. Carregador de armazém, 1 vaga. Confeiteiro, 2 vagas. Cozinheiro de restaurante, 1 vaga. Cuidador de idosos, 1 vaga. Desossador, 1 vaga. Faxineiro, 1 vaga. Forneiro de padaria, 1 vaga.
instalador, reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, 1 vaga. Motorista de caminhão, 2 vagas. Nutricionista, 1 vaga. Pedreiro, 1 vaga. Pizzaiolo, 1 vaga. Recepcionista de hotel, 2 vagas, sendo 1 para trabalho noturno. Recepcionista secretária, 2 vagas. Servente de pedreiro, 1 vaga. Operador de fertirrigação, 1 vaga. Vendedor em comércio atacadista, 1 vaga. Vendedor interno, 1 vaga. E zelador, 1 vaga. Para alguns dos empregos oferecidos, não é exigida experiência anterior. A UAI, Unidade de Atendimento Integrado, onde funciona o Cine, Sistema Nacional de Emprego, fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 727, na área central da cidade. E vamos saber agora como ficará o tempo, não é? Em Caratinga região, nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira é sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublados com chuva a qualquer hora. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 25 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 22 graus e 28 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 22 graus e 29 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 27 graus. Veja a seguir Mostra de Cinema de Tiradentes, fim de semana de debates sobre o cinema brasileiro. A charmosa Tiradentes, em Minas Gerais, ficou lotada nos últimos dias durante a tradicional mostra de cinema local. Quem conta todos os detalhes pra gente é a nossa colega Dani Vargas, do programa Agenda. O ano do cinema brasileiro começou na histórica Tiradentes. A mostra de cinema chegou aos seus 26 anos, lotando a cidade com amantes da sétima arte. 3 espaços foram montados para exibir, contemplar e discutir os mais de 130 filmes selecionados de 19 estados brasileiros. Os homenageados deste ano são os mineiros Ari Rosa, de Pouso Alegre, e Glenda Nicásio, de Poços de Caldas. Eles fazem um cinema mutirão. 6 filmes deles estão na mostra. Munguzá, com Fabrício Boliveira no elenco, abriu a festa do cinema. O filme que eu trouxe também para Tiradentes, né, que é o filme dos homenageados de Ari e Glenda, foi um filme super desafiador também, porque foi um filme que a gente fez durante a pandemia, né? Então todo mundo, equipe reduzida, a gente cheio de dedos para se tocar, exame sempre. E era uma história que eu tive que buscar, uma história minha do passado, porque era na terra do meu avô. Depois de 2 anos online, esta edição da Mostra de Cinema de Tiradentes está sendo marcada pela alegria do reencontro de quem faz e de quem ama cinema. E a grande novidade é a criação do Fórum de Tiradentes, uma iniciativa que vai garantir o futuro do audiovisual brasileiro. E é tão importante esse assunto que até a ministra do Supremo Tribunal Federal veio para cá. Carmen Lúcia se juntou à Secretaria Nacional do Audiovisual, à Secretaria de Cultura e Turismo de Minas e diversos realizadores audiovisuais. Um mutirão para garantir vida longa ao cinema. Eu tenho trabalhado e votado, inclusive, e já antes disso como advogada, que a arte
é talvez o único espaço e a única possibilidade que o ser humano recebeu para que a gente não tenha apenas o compromisso com a liberdade, mas com a libertação. É uma edição super especial, 26 anos, né? E a gente está aqui prestigiando e dando a nossa contribuição no que é possível. O audiovisual é a coisa mais linda justamente por ser diverso, por ser múltiplo. E eu acho que o mutirão é isso, é o poder do coletivo, a gente mostrar cada vez mais a força que juntos a gente se torna muito melhor. Engenheiros de Caratinga se reuniram na tarde desta segunda-feira, 23, com o chefe de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, Marcos Gervásio, e com o gerente da Divisão de Fiscalização, Nicolau Neder. Em pauta, os trabalhos de fiscalização do setor na região. Durante a reunião na inspetoria do CREA-MG em Caratinga, os engenheiros e agrônomos puderam alinhar suas demandas às orientações das autoridades do CREA. O órgão atua sem descanso na fiscalização dos serviços de engenharia, agronomia e geociências em todo o estado, para que estes sejam desenvolvidos dentro da mais estrita legalidade. A Divisão de Fiscalização tem o objetivo de coordenar as ações de fiscalização desempenhadas em todo o estado de Minas Gerais, né? É essa ação de fiscalização que vai fazer a verificação das atividades técnicas que são desempenhadas pelos engenheiros, né? O objetivo da fiscalização é garantir que só profissionais que têm a devida habilitação, só empresas registradas atuem nas áreas da engenharia. E como os profissionais, né, que são os engenheiros, os agrônomos e os geocientistas que são fiscalizados pelo CREA, eles têm que compreender muito bem a regra do jogo. É muito salutar, né, para a sobrevivência do sistema, para a boa convivência profissional, que os profissionais e o Conselho de Engenharia falem a mesma língua. Esse é o objetivo de estarmos aqui hoje. As questões que os profissionais levantam, que são eles que estão efetivamente em campo, eles podem despertar alterações na maneira de fiscalizar, despertar necessidades de alteração na legislação que rege o exercício da profissão da engenharia. Então, não há outro caminho. Eu entendo que com essas andanças pelo Estado, né, ouvindo os profissionais, ouvindo o que eles têm a dizer, é o melhor caminho para que o sistema possa cada vez mais aprimorar suas ações e desempenhar um bom papel protegendo a sociedade. De acordo com Tiago Alves, inspetor do CREA de Caratinga, o encontro foi importante por apresentar aos profissionais todos os detalhes acerca da fiscalização das atividades de engenharia e agronomia na região e no estado, assim como a qualidade dessa prática. Na oportunidade, também foi destacado o trabalho do CREA-MG em favor da valorização da categoria, desestimulando a atuação de pessoas não habilitadas nas atividades que dependem da supervisão do órgão. A gente ressaltar que a função do CREA é fiscalizar o exercício profissional, portanto, os profissionais são completamente envolvidos nisso. Mas faltava alinhamento. Às vezes falta alinhamento nosso, do CREA, com os profissionais, e principalmente em relação à sociedade, as pessoas precisam compreender que a contratação de um profissional é extremamente necessária para uma boa, para garantir a qualidade tanto técnica quanto financeira de uma obra. Então a fiscalização vai rodando pelo município para a gente poder garantir que as obras de engenharia estão sendo executadas por engenheiros. Então a gente vê muitos casos aí de desmoronamentos, os casos que podem trazer esse problema de segurança ou patrimonial ou até pessoal, e para isso a gente está atuando para proteger a sociedade nesse sentido. Um paraense que estava a trabalho na região de Governador Valadares desapareceu nesta segunda-feira nas águas do Rio Doce. Segundo informado, o homem de 45 anos fazia medições no rio como hidrometrista, quando o barco em que estava afundou. Desde então, bombeiros militares vêm procurando por ele. Até o encerramento desta edição do TJS, o homem ainda não havia sido localizado. O hidrometrista, com residência em Belém do Pará, é casado e pai de 2 filhas, uma com menos de 1 ano de idade. Ok, minha gente, vamos então encerrando por aqui esta edição do TJS. Muito obrigado mesmo por sua companhia. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.